Olá, tudo bem com vocês? Durante esse mês de agosto, nossa Igreja Católica, ela fala sobre as vocações, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vocação do matrimônio. E para iniciarmos, eu vou fazer então a oração da vocação do matrimônio. A vocação do matrimônio. É desafiadora a vocação matrimonial, Senhor. Por este motivo vos pedimos forças para sustentar um ao outro, na dor e na alegria, perseverança na fidelidade, humildade nas renúncias diárias, compreensão no diálogo conjugal, fé nas atribulações, esperança para uma comunhão perfeita, cumplicidade na educação da família, partilha em tudo o que somos e de tudo que administramos, solidariedade conjugal para os momentos de dúvida e escassez, e acima de tudo, amor, para que a chama vocacional se mantenha sempre viva e renovada. Amém. Amém. Nós queremos falar um pouquinho para vocês como família, representando, né, todas as famílias do mundo todo. Mês de agosto nós costumamos dedicar, a igreja dedica mês vocacional, oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. A gente tem costume, mas na verdade vocação, também não é só pelas vocações sacerdotais e religiosas, mas também pela vocação matrimonial, vocação familiar. Então, falando de vocação, o significado da vocação é um chamar. Então, na verdade, a nossa resposta ao chamado de Deus. A vocação é a nossa resposta do ser humano ao chamado divino, ao chamado de Deus. A semana agora de 8 a 14 de agosto é a Semana Nacional da Família, que as comunidades receberam esse livrinho para que as famílias possam rezar, nessa semana de 8 a 14 de agosto. Semana dedicada à oração pela vocação para a vida em família. E hoje nós queremos falar um pouco para vocês aqui da vocação matrimonial e familiar. Queremos dar o nosso exemplo aqui de família. Sabemos que na nossa paróquia nós temos muitas famílias que também dão o seu exemplo, a maioria delas, graças a Deus. E a gente quer falar um pouquinho. O tempo é curto, então nós não estamos aqui para falar de doutrina, de leis, de nada. Mas tentar trazer um pouquinho para a nossa realidade, falando de vocação familiar, da nossa missão, da missão que nós temos. O mesmo chamado, por exemplo, que o padre e a freira sentem para a vida religiosa, o homem e a mulher devem sentir esse mesmo chamado para a vida familiar, colocando em prática a sua vocação dentro da sua família. O casal, quando ele decide unir-se no sacramento do matrimônio, ele assume uma vocação. Essa vocação é uma missão. Uma missão precisa ser colocada em prática. Porém, essa vocação familiar não é uma missão que ela começa hoje e termina amanhã, por exemplo. É uma vocação que vai ser colocada em prática durante uma vida inteira. Ela não vai terminar. Ela precisa constantemente ser colocada em prática. Nós queremos destacar alguns pontos que precisam ser cumpridos nessa nossa vida para colocar em prática a nossa vocação, essa nossa missão na vida familiar. São muitas etapas, A gente quer destacar 4 aqui que a gente acha importante, essencial. Por exemplo, a primeira etapa, a bênção de Deus. Quando Deus chamou o homem e a mulher, Deus os abençoou e disse para eles, frutificai-vos, multiplicai-vos, crescei, frutificai, multiplicai-vos. Isso está no livro de Gênesis, no capítulo 1. A partir desta bênção que Deus deu, os dois já não são mais que uma só carne. Também está no livro de Gênesis. Então tudo começa com a bênção de Deus. Hoje, o sacramento do matrimônio realizado pelo padre, pelos ministros,
ordenados, autorizados, este é a bênção de Deus sobre a família. Tudo começa a partir daí. Então esse é o primeiro passo, a primeira etapa para iniciar uma família de acordo com a vontade de Deus, com as bênçãos de Deus. Mas e depois? O que acontece? Depois vem a nossa vocação, aquilo que precisa ser colocado em prática. Então, segunda etapa que não pode faltar, a oração na vida familiar. A família ela precisa manter a presença de Deus no seu lar. Para manter a presença de Deus no seu lar, ela precisa ser orante. Deus precisa ouvir a nossa prece, o nosso clamor. E também porque o inimigo ele não quer ver uma família feliz. Então a oração vai manter a presença de Deus para que o inimigo não tenha espaço dentro do nosso lar. E como está difícil, né? Orar em família nos dias de hoje. Isso a gente sabe muito bem. Cada vez mais difícil orar em família. Então esse é o nosso segundo. O terceiro que a gente quer destacar, a terceira etapa, é a fé e a sabedoria. Uma virtude, que é a fé, e um dom, que é a sabedoria, nessa mesma etapa. A fé para nos manter firmes em Cristo, e forte para lutar contra os desafios, para não desanimar diante dos problemas e dos desafios que nós vamos encontrar no nosso dia a dia. A fé. A sabedoria para tomar as decisões certas, em diversos momentos que nós temos, diversas situações que nós vamos viver na nossa vida, nós precisamos da sabedoria de Deus, esse dom. Uma última etapa, uma quarta e última etapa que a gente quer destacar das milhares de etapas que nós vamos ter na nossa vida, mas o exemplo e o testemunho, tanto do homem quanto da mulher, quanto do pai como da mãe, o exemplo e testemunho, essa é uma etapa muito importante. Aí a gente pensa assim, digamos que um casal ele nunca conseguiu colocar em prática, na verdade, a sua vocação, a sua missão dentro da família. E deseja de agora em diante começar a sua missão, realmente colocar a presença de Deus na sua família. Então é lógico que essa família também vai encontrar muitos desafios para colocar em prática a sua missão. Vou citar aqui, por exemplo, vocês vão reconhecer, 2 desafios possíveis. Primeiro, uma família já formada, que tem filhos pequenos, os pais nunca levaram para a igreja, então esses filhos também não vão gostar de ir para a igreja, não vão gostar de rezar, porque não estão acostumados, porque a família não os acostumou a rezar, a participar da igreja. Aqui nós vemos entrando o dom da sabedoria. O pai e a mãe, o casal, vão precisar de usar da sua sabedoria para conseguir levá-los à presença do Senhor, fazer com que eles gostem, sem tornar isso uma coisa ruim para eles, mas que eles gostem de participar e orar. Então a sabedoria entra aqui. Mas eu já tenho os meus filhos já mais adultos, e eles também não gostam de participar, e eu não vou conseguir levá-los porque agora eles acabam fazendo o que querem da vida. Aqui vai entrar o nosso testemunho, nosso exemplo. Você não vai conseguir levá-los, mas se você deseja realmente colocar em prática na sua vida, o seu exemplo, o seu testemunho vai servir, porque um dia este filho, também diante dos desafios que com certeza, esse filho, essa filha, esses desafios que ele vai encontrar na sua vida, um dia ele vai lembrar da família, do pai, da mãe, como eles eram felizes na oração, como eles eram felizes na presença de Deus, e também vai desejar essa conversão na vida dele e também colocar em prática a sua vocação, a sua missão, aquilo que os pais deram de exemplo, de testemunho. A gente não tem muito tempo para falar mais sobre a vocação matrimonial e familiar, mas por aí a gente vê que a oração, a fé, a sabedoria, o exemplo e o testemunho vai nos ajudar a colocar em prática a nossa vocação dentro da nossa família. Nunca é tarde para começar, para colocar a presença de Deus dentro do nosso lar. Vamos então finalizar esse momento
com uma oração da Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora cubra com seu manto todas as famílias da nossa paróquia, do nosso Brasil e do mundo inteiro. Antes de encerrar, né, com a Ave Maria, a gente lembra que de 8 a 14 de agosto, né, as comunidades têm esse livrinho, as famílias podem pegar na comunidade, se não tiver, vão tirar cópias, para que possam estar fazendo esta semana de oração dentro do seu lar, que é muito importante, especialmente por tudo que está acontecendo em nossas famílias nesse momento. Então vamos juntos em família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz. Pode dizer.